Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem e eu estou muito feliz por estar aqui gravando esse devocional da Palavra do Senhor e eu também estou muito feliz com a sua presença aí do outro lado e Deus tem uma palavra para o seu coração. Você não clicou nesse vídeo em vão, então fique até o fim para você ouvir a voz de Deus. No nosso devocional de hoje, eu separei algumas leituras que eu quero estar fazendo, mas a leitura que eu vou iniciar fica lá no Salmo 151, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de todo pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, e de maneira que serás tido por justo no teu falar. Amém. Esse salmo aqui, ele é o Salmo de Davi, quando ele se arrepende, após o profeta Natan ir lá ao encontro de Davi e revelar para ele o pecado que ele cometeu e qual seria a consequência desse pecado, que foi de Davi deitar com a mulher de Urias e engravidar ela, que era Betseba. Então, Davi, ele se arrepende do seu pecado, de pecado que ele cometeu de adultério e da morte também, que foi um assassinato que ocasionou a morte de Urias, porque quando Davi descobriu que Betseba estava grávida, ele planeja a morte de Urias. Ele fala que é para Urias ir para uma batalha e ele deixa Urias, que era marido de Betseba, na frente da linha de batalha e dá uma ordem para que todos os outros soldados evacua, e deixa só Urias ali. Então ele acaba morrendo na batalha. E Urias, ele era conhecido de Davi. E Davi, ele cobiçou a mulher de Urias e essa cobiça fez com que ele deitasse com ela e ela engravidasse. E esse mesmo Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele errou muito, ele transgrediu a lei do Senhor, pecou contra o Senhor, ele fez aquilo que desagradou a Deus, mas mesmo assim, Deus perdoou Davi e ele hoje é considerado para todos nós como o homem que foi segundo o coração de Deus. E isso nos prova que Deus, ele perdoa todo aquele que se arrepende de coração. E não é o pecado que a pessoa comete que vai alterar o plano de Deus sobre a vida dela, mas sim a forma como ela vai reagir a partir daquele ato, daquele pecado. Davi, ele errou, só que ele se arrependeu. Ele pediu perdão ao Senhor, como nós vimos aqui nessa leitura. Ele se arrependeu pelo seu ato, pelo seu pecado. Mas a palavra também vai nos dizer sobre duas pessoas, lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, que é Adão e Eva. Eles também pecaram. O Senhor tinha dado a eles uma ordem para que eles comessem de todos os frutos da árvore do jardim, exceto de uma única árvore. E eles deram ouvido à serpente, que essa representa Satanás, desobedeceu a ordem de Deus e acabou comendo desse fruto. E por causa desse ato deles, o pecado entrou no mundo, E se não fosse pelo amor de Deus de entregar o seu único filho, que é Jesus, para morrer por mim e por você,
hoje a gente estaria condenado à morte eterna. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando Adão e Eva os olhos deles foram abertos e eles começaram a entender sobre o bem, o mal, o pecado, ali eles viram que eles estavam nus, e quando Deus chega ali no jardim e chama por eles se escondem da presença de Deus, porque eles sentem vergonha, né? Eles sentem medo do que Deus poderia fazer com eles pelo ato que eles cometeu. Então o que eles fazem? Se esconde. Já Davi, ele não se escondeu da presença do Senhor. Ele recorreu para mais perto de Deus quando ele viu que ele tinha cometido um pecado tão grave. E é isso que Deus espera de nós. Não existe ninguém, como diz lá em João 1, do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-se de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui, o que João está dizendo? Todos nós vamos pecar. Todos nós. O único ser que habitou aqui na terra e não teve pecado foi Jesus. O único. Nós todos, pode ser a pessoa mais temente ao Senhor. Ela peca. Ela vai errar um dia, ela vai falhar um dia. Então, nós pecar é algo que é relativo da natureza humana. A gente já nasceu inclinado ao erro, inclinado ao pecado, desde que o pecado entrou no mundo. Mas a gente não pode conformar com o erro. A gente não pode conformar com o pecado na nossa vida. Mas o que eu quero dizer para vocês, que é o tema do vídeo, é que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Então a gente não precisa carregar a culpa dos nossos pecados. Quando a gente se arrepende de todo o coração, Deus, Ele nos perdoa. Jesus, Ele veio ao mundo pelos nossos pecados, porque havia se rompido a aliança entre o homem e Deus. E toda vez, uma vez por ano, era feito um sacrifício para o perdão dos pecados da humanidade. Só que somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo do Santo para entregar esse sacrifício para o perdão. Só que Deus, Ele, como eu disse, mandou Jesus como sacrifício vivo. Ele era santo, perfeito, sem pecado. E ele pôde fazer o sacrifício e oferecer o sacrifício. Jesus veio para vencer a morte. Então a gente tem o direito hoje a ser perdoado por Deus e, além de ser perdoado, a gente conseguir uma vida eterna, porque antes isso não seria possível se não fosse por Jesus. Então, a gente não pode carregar a culpa dos nossos pecados. Quando a sua mente está te perturbando, te deixando inquieto, isso é Satanás te colocando pensamentos ruins para que você venha sentir vergonha dos seus erros e se afastar mais ainda da presença de Deus. Porque muitas pessoas, quando pecam, o que elas fazem? Como Adão e Eva, elas se escondem de Deus, quando na verdade elas deveriam se aproximar mais de Deus, porque elas estão fracas espiritualmente. Quando a gente peca, quer dizer que a nossa carne está forte e o nosso espírito está fraco. Vamos supor, você tem costume muito de falar mentira. A mentira, ela é pecado. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, quando você mente, você está satisfazendo a sua carne e desagradando o seu espírito. Então, para que você consiga, como Paulo diz, né, que é uma luta entre o bem e o mal, entre o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Essa luta você só vence quando o seu espírito está mais alimentado do que a sua carne. Então, se você está pecando muito, você não tem que ter vergonha e se esconder de Deus.
parar de orar, parar de ir na igreja, parar de buscar, de falar com Deus, de ler a Bíblia. Não. Aí que você tem que ler mais a Bíblia, orar mais, estar mais perto de Deus, porque é Ele que vai te dar força para você vencer o pecado. Mas o que o diabo faz? O diabo, ele é o acusador. Ele faz você se sentir vergonha, uma pessoa inútil, uma pessoa desprezável, uma pessoa sem valor, uma pessoa indigna de chegar diante da presença de Deus. E ele vai criando uma barreira entre você e Deus e cada vez mais te jogando pro fundo do poço para te destruir. Essa é a intenção do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que ele perdoa os teus pecados. Se você se arrepender de todo o seu coração, saiba que Deus, Ele já perdoou os seus pecados. Não precisa de você conviver com a culpa de um erro que você cometeu lá atrás. A gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu então tô falando que você não vai pagar pelo que você fez. É diferente do perdão de Deus, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas a gente pode ter a certeza de que Deus, ele nos perdoou já. Só que a gente vai colher pelo ato. Igual Davi. Deus perdoou Davi. Ele foi salvo. Ele adulterou, ele foi um assassino. Mas só que Davi, ele foi salvo, porque ele se arrependeu dos seus pecados. Só que Davi, a palavra nos diz que ele pagou um alto preço pelo pecado que ele cometeu. Mesmo Deus amando ele sendo alguém segundo o coração de Deus, ele errou, ele pecou, ele tem que assumir as consequências dele, porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. A gente paga pelos nossos erros, mas a gente não pode carregar a culpa do pecado dentro de nós. Quando a gente pede perdão, a gente tem que acreditar que Deus nos perdoou e seguir a nossa vida. E eu quero te mostrar isso através da palavra, que vai dizer assim, lá no livro de Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Nós somos bem-aventurados porque o Senhor, ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa a gente. Então, a gente precisa simplesmente reconhecer o nosso erro, pedir perdão ao Senhor de todo o nosso coração, reconhecer a nossa fraqueza como Davi reconheceu. Sou um homem que já nasceu do pecado. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. A gente tem que olhar para os nossos pecados, para os nossos erros e pedir a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. E não ficar se vitimizando, não ficar assim, se distanciando ainda mais de Deus. Porque é o que o diabo quer, te enfraquecer cada vez mais. Então, se você tem algo ainda que você carrega com você, que você fez, que é um pecado, e você ainda não confessou esse pecado, Deus te convida hoje a você confessar para Ele esse pecado e você ter a certeza de que Ele já te perdoou. Quando você confessa de todo o coração, você é perdoado por Deus e está livre para continuar a sua vida. No livro de Miqueias 7:19 vai falar assim, que Deus, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Então ele não quer pegar os nossos pecados e ficar jogando na nossa cara. Ah, você errou, você pecou. Não, Deus não é assim. Ele aceita o seu pedido de perdão, ele te perdoa, te limpa, te purifica. Ah, mas eu pedi perdão hoje, eu errei de novo. Nós vamos estar sujeitos a errar. A gente não pode conformar com o pecado, a gente não pode conformar com o erro. Aquele pecado que você sempre comete é porque você está muito fraco nessa área. Então você precisa se fortalecer mais, fazer jejum, oração, campanha para Deus te fortalecer e você conseguir vencer esse mal. Mas você não pode cruzar os seus braços e falar assim, eu não consigo. Não é isso que Deus quer. Você consegue, porque Deus,
Ele está com você. Então, se você não está conseguindo vencer, é porque você tá fazendo, tentando com as suas forças. E você sozinho é carne, é fraco, é pecador, não vai conseguir mesmo. Você precisa de Deus para te sustentar e te ajudar a você vencer esse pecado que é rotineiro, que você faz recorrentemente. Tem uma passagem também que eu acho muito bonita, que se encontra lá em Isaías 43, 25, que é para finalizar o vídeo, para vocês verem. Vai dizer assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso é Deus dizendo que é Ele mesmo que apaga as suas transgressões por amor dele, e dos teus pecados Ele não se lembra. Então, que hoje você possa ter paz no seu coração, que você possa entender que Deus, Ele está disposto a liberar o perdão sobre as nossas vidas, que Ele não é um juiz que vai ficar te acusando 24 horas, não. O Espírito Santo, ele tem o papel de nos fazer a gente enxergar que estamos errando e querer uma melhora, uma mudança para a nossa vida, mas isso é algo positivo, é para o nosso bem. Já o diabo não, ele quer nos acusar, nos fazer ficar num papel aonde a gente se sinta tudo, menos alguém digno de perdão da parte de Deus. Então você tem que entender, se você errou, se você pecou e pediu perdão, saiba que Deus, Ele já te perdoou. Então, que você possa prosseguir a sua vida em paz, sabendo que você já tem o perdão da parte de Deus sobre os pecados que você cometeu e se arrependeu. Mas se você está hoje no pecado, está se sentindo fraco e sem forças, saiba que você precisa muito mais de Deus ainda na sua vida. Então busque ainda mais o Senhor para Ele te fortalecer nessa área que você tem caído, tem tanta fraqueza assim, mas que você jamais na sua vida, por conta dos erros do pecado, você escolha se afastar de Deus, porque é somente Deus que vai te ajudar você a se manter firme, fortalecido para você vencer as tentações, aquilo que te enfraquece, aquilo que te leva ao pecado. Então que você receba hoje a paz de Deus no seu coração, o alívio, o renovo de Deus, a graça e a misericórdia dele sobre a sua vida. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E eu espero vocês no nosso próximo devocional. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.